Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos trabalhar aqui um assunto bem bacana onde ele trata de matrizes particulares. Ou seja, nós temos aqui algumas classificações dentro da matriz onde elas poderão te auxiliar em alguma situação que você tenha que resolver e onde irão aparecer justamente esses tipos de matrizes. Eu vou aqui então, a partir de agora, te explicar cada uma delas. Vamos lá. Nós temos aqui a matriz linha, onde a matriz linha é a matriz M por N, ou seja, qualquer quantidade de linha ou de coluna, onde o M obrigatoriamente é igual a 1. O que isso quer dizer? Quer dizer que a matriz ela pode ter N elementos na linha, na parte horizontal, porém, ela só possuirá uma linha, tá? Então, aqui nós temos uma matriz, eu tenho 1, 2, 3, 4, então essa matriz é do tipo 1 por 4, pois ela possuirá uma linha e 4 colunas. O segundo exemplo, o segundo tipo de matriz particular, é a matriz coluna, onde, diferentemente da de cima aqui da matriz linha, ela possui apenas uma coluna. Então, é a matriz M por N, em que o N é igual a 1. Então, nós temos aqui, reparem, 1, 2, 3 linhas e apenas uma coluna. Dessa maneira, essa matriz é do tipo 3 por 1. A matriz quadrada é a matriz M por N, na qual o M é igual a N. Essa matriz é a que a gente mais utiliza no estudo das matrizes, pois a matriz quadrada é justamente a matriz em que a quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas. Então, aqui nesse exemplo, repare que nós temos 1, 2, 3 linhas, assim como também nós temos 1, 2, 3 colunas. Então, você pode chamar essa matriz de uma matriz 3 por 3, de acordo com o exemplo, ou uma matriz quadrada de ordem 3, tá? Então, essa matriz quadrada, ela recebe esse nome especial. A matriz retangular, ela é um pouco diferente da matriz quadrada, lógico. Se você lembrar um pouco da geometria, você vai perceber que o quadrado é a figura geométrica poligonal que ela possui, no caso, a base igual à altura, ou seja, os 4 lados da figura têm medidas iguais. O retângulo é também um polígono em que os lados opostos são iguais, porém, a base é diferente do tamanho da altura, ou, se você preferir, o comprimento é diferente da largura. Aqui a gente pode ter essa mesma noção. Como assim? Vamos voltar aqui rapidamente para a matriz quadrada. Reparem que ela tem 3 elementos na linha, 3 elementos na coluna. Supondo que eu vá trabalhar com elementos de mesmo tamanho na escrita, então eu vou ter a mesma medida aqui embaixo e a mesma medida aqui na vertical. Na matriz retangular já é um pouco diferente, por quê? Primeiro porque a quantidade de elementos ela não é igual em relação às suas linhas e às suas colunas. Sendo assim, a matriz retangular é a matriz M por N, na qual o M é diferente de N. Aqui nesse exemplo, reparem que nós temos 1, 2, 3 linhas e 2 colunas. Sendo assim, essa matriz aqui é do tipo 3 por 2, tá bom? Então, de novo, matriz quadrada, obrigatoriamente a quantidade de linhas será igual à quantidade de colunas. A matriz retangular já é o contrário, não tem essa igualdade entre quantidade de linhas e quantidade de colunas. Próximo tipo, nós temos aqui a matriz nula, onde essa matriz é a matriz M por N, que possui todos os elementos iguais a zero. Então, essa ideia de nulo vem do zero justamente, né? Zero é um número nulo. Então, independente do tipo da matriz, se ela é uma matriz retangular ou se ela é uma matriz quadrada, se todos os elementos forem iguais a zero, ela é chamada de matriz nula. Logicamente, então, vamos supor que nesse exemplo, né, nós temos 6 elementos. Aqui nesse caso, nós temos 2 linhas e 3 colunas, ou seja, essa matriz aqui é do tipo 2 por 3. Se pelo menos um elemento for diferente de zero, vamos supor, eu tivesse aqui 0, 0, 3, 0, 0, 0. Opa, eu tenho um elemento diferente de zero. Devido a isso, ela deixa de ser nula, porque obrigatoriamente
todos os seus elementos têm que ser iguais a zero. A matriz triangular é uma matriz quadrada, onde todos os elementos acima ou abaixo da diagonal principal são iguais a zero. Primeiramente, vamos identificar aqui o que é a diagonal principal. A diagonal principal é essa diagonal que eu estou marcando aqui. Ela começa do elemento A11, pega o elemento A22 e pega o elemento A33. Isso quer dizer, então, o seguinte, que a diagonal principal de qualquer matriz, ela sempre pegará os elementos onde a sua posição equivale à posição de o número de linha ser igual ao valor do número de colunas. Então, por exemplo, se eu tenho aqui A11, é porque esse elemento está na primeira linha e primeira coluna. Se esse elemento aqui é o A22, é porque ele está localizado na segunda linha e na segunda coluna. Se esse elemento é o A33, terceira linha, terceira coluna. Outra coisa importante a saber aqui é o seguinte, diagonal principal só existe dentro de matriz quadrada. Isso quer dizer, então, que a diagonal principal ela só vai existir quando a matriz tiver ou possuir o número de linhas igual ao número de colunas. E aí, quando você tem a diagonal principal, todos os elementos acima ou abaixo dessa diagonal, tá, iguais a zero, essa matriz é chamada de matriz triangular. Então, reparem que aqui nesse exemplo, acima da diagonal principal, eu só tenho zero aqui, ó. Abaixo não tem zero, não tem problema. Ou é acima ou é abaixo, tá? Então, quando você tiver essa situação, essa matriz é uma matriz triangular. A próxima é a matriz diagonal. Vamos lá. É uma matriz quadrada, onde todos os elementos que não pertencem à diagonal principal são iguais a zero. Repara que ela é um pouco parecida com a matriz triangular. Então, olha só. Eu tenho aqui a diagonal principal, certo? Qual é a diferença? É que na matriz triangular, os elementos acima ou abaixo têm que ser iguais a zero. Agora, na matriz diagonal, obrigatoriamente, todos os elementos acima ou abaixo, ou se você preferir, todos os elementos que não pertencem à diagonal principal são iguais a zero. Essa é a matriz diagonal. Por último, nós temos aqui uma matriz muito importante também, que é a matriz identidade. Então, vamos lá. É uma matriz quadrada, aí J, M por N, é dita identidade se e somente se, quando os elementos estiverem na diagonal principal, o seu valor é igual a 1. Os outros valores são iguais a zero. Aí você pode pensar e fazer a seguinte pergunta. Professor, essa matriz, ela não se assemelha com a matriz diagonal? Não, por quê? Porque na matriz diagonal, embora nós tenhamos também todos os valores que não pertencem à diagonal principal iguais a zero, mas a diagonal principal pode assumir qualquer valor numérico. Na matriz identidade, não. Eu tenho aqui a diagonal principal, deixa eu fazer de novo para marcar para você ver. Eu tenho aqui a diagonal principal, certo? Onde os elementos acima dela e abaixo dela são iguais a zero, porém, obrigatoriamente, todos os valores numéricos da diagonal principal são iguais a 1. Então, quando acontece isso, essa matriz é dita identidade. Então, aqui nessa aula, nós trabalhamos e verificamos a classificação de algumas matrizes especiais e particulares, onde, em algum momento do seu estudo, você vai ver a necessidade de trabalhar e de ter esse conhecimento teórico sobre cada uma delas. Fique à vontade para tirar uma foto do quadro. Muito obrigado pela atenção e tchau!